Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a síndrome mão-pé-boca é uma doença de alta contagiosidade, de transmissão fecal, oral e respiratória, que acomete principalmente as crianças menores de 5 anos de idade. Na maioria dos casos, a enfermidade é benigna e dura cerca de uma semana. Para falar sobre esse assunto aqui, eu recebo na nossa casa a pediatra a doutora Paola Napoli. E eu quero aproveitar para parabenizar a doutora e todos os seus colegas de profissão pelo Dia do Pediatra, data criada em homenagem à fundação da Sociedade Brasileira de Pediatria em 1910. Doutora, seja bem-vinda. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Hoje é o Dia do Pediatra, obrigada. Gostoso. Adorei. Isso, não é? Sim, é muito gostoso receber as felicitações, até dos pacientinhos, muito legal. Como que foi que você falou assim, quer saber, eu quero ser pediatra? Nossa, na verdade eu não queria ser pediatra, você acredita? Minha irmã fez faculdade, ela queria ser pediatra desde sempre e eu queria fazer pneumologia adulto. Então eu entrei na residência de clínica médica e comecei a me encantar muito pelas coisas dela. Então eu larguei e fui fazer pediatria e foi a melhor decisão da minha vida. Hoje eu sou incrivelmente feliz, eu falo que eu jamais seria feliz se eu não fosse pediatra. E a sua irmã também é? Sim, ela é cardiopediatra. Que demais! Foi ela que me levou para esse mundo, mas foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu jamais seria feliz se não fosse pediatra. Acho que a pediatria é a esperança, né? Sim. É a especialidade da esperança e cuidar de criança, pra mim, é a parte mais bonita da medicina. É lindo mesmo, é lindo. E eles são os nossos futuros, né? Exato. Que gostoso. Tudo que a gente faz pode mudar muito esse mundo. Pode mesmo. Que bonito, parabéns, obrigada. Viu? Quando a gente fala da síndrome mão-pé-boca, teve uma época que deu um surto nas escolas e aí todo mundo começou a falar. Mas não era uma coisa que a gente falava muito, né, doutora? Como que a gente pode explicar o que é essa síndrome? A síndrome, ela é causada por vírus, né? É um vírus chamado Coxsackie, que faz parte de um grupão de outros vírus que são enterovírus. Existe uma sazonalidade, mas no Brasil a gente não observa tanto, né? Ali no começo do outono. Então, é uma doença causada por vírus. A gente percebe mais em crianças menores de 5 anos, mas pode acometer qualquer idade, inclusive adulto. E quando você fala que é um entrevírus, isso? Enterovírus. Enterovírus. Quando a gente fala entero, a gente já lembra de intestino. Então, lembra também que a transmissão ela é fecal-oral. Ou seja, mãos contaminadas, né, objetos, alimentos também, até por gotículas, secreção, né? Então, tosse. Colocar os objetos na boca, colocar na outra boca, principalmente criança, né? Principalmente criança. A etiqueta respiratória em criança é diferente do adulto. Hoje, depois do coronavírus, isso tem mudado, porque as crianças têm uma capacidade de aprendizado incrível. Então, a gente tem ensinado eles a higienizarem as mãos, a terem mais etiqueta respiratória, então isso tem evoluído. Mas até então, a etiqueta respiratória para a criança era diferente do adulto. Né? E quanto tempo pode ficar? Por exemplo, a gente vê que às vezes as crianças vão brincar piscina de bolinha, que a gente sabe que ela é lotada de vírus ali, né? Sim. Pode ficar um bom tempo o vírus ali e as crianças brincando pode passar... Fica alguns dias, pode ficar em superfície alguns dias, mas a gente sempre orienta a higienização dos objetos, dos locais em comum das crianças. E a gente também, a criança ainda pode passar antes de apresentar sintomas, mas é muito mais evidente, esse contágio é muito mais forte no momento, na parte que está doente, né? No tempo que a criança está doente, que geralmente é de 7 a 10 dias. E quais são os sintomas? Quais são os sintomas? Inicia ali com uma febre inespecífica, que pode ir aumentando, pode chegar a 38, pode chegar a 39. Pode ter sintomas gripais associados, então a criança pode ter tosse, a criança pode ter diarreia. E depois começam as lesões de pele, né? As lesões classicamente são nas palmas da mão, nas plantas dos pés e na boca. Não só aqui do lado, mas também dentro. Tem até fotinha. Tem foto, vamos ver aqui. A mãozinha, ai que dó, ver uma mãozinha de nenê cheio de feridinha. E isso coça, doutora? Então, classicamente não coça, mas as pessoas são diferentes, né? Pode ser um pouco doloroso e pode ser que a criança fique um pouco irritadinha. E o que é difícil para a criança nessa faixa etária é que às vezes eles não conseguem se comunicar, olha, está coçando. Acaba ficando mais irritado. Então, se o paciente estiver muito irritado, a gente pode tentar utilizar um antistamínico para ver se melhora. Se houver uma melhora, a gente entende. Ou a criança que está maiorzinha, às vezes, refere prurido, mas isso não é clássico. A maioria das crianças não sente essa coceira. Essa coceira. E aí pode dar no pezinho? Classicamente, então, na mãozinha e nos pezinhos. Boquinha também, na boquinha, aqui no perilabial, mas também dentro da boca. Aftas dentro da boca, na garganta, que é assim, então... E aí, isso pode agravar da criança não querer comer. A pior parte seria
A pior parte não, porque ele pode evoluir para formas graves, mas isso é muito raro. Né? A nossa preocupação, que seria imediata, é justamente a parte oral. Porque quando a gente tem uma afta, já dói. Imagina um monte de feridinha. Então a criança não consegue, às vezes, se comunicar, dizer que está com dor, e ela para de comer. E às vezes para até de beber água. Só que daí, quando para de beber água, porque tem muita lesão, a dor está intensa, precisa hospitalização. Então, esse é a nossa preocupação imediata com o início dessa doença. Sempre ficar atento à criança. Então, a desidratação, ela pode ser comum se a gente não souber levar essa questão, ou se as lesões forem muito, muito extensas. Porque a dor incomoda, né? E aí, existe algum tratamento, doutora? Tratamento específico para a doença? Não. Existe tratamento de suporte. Então, o que a gente faz? Controla a dor, né? Observa, porque a dor também é subjetiva. Tem criança que sente muita dor, tem criança que não sente. Se a criança estiver sentindo muita dor, a gente pode fazer analgesia, utilizar dipironos, utilizar paracetamol, mais classicamente, né? Prestar atenção ali na hora da hidratação. Água, eu sempre oriento para os pais assim, ó. Água não é para doer. Claro que os extremos de temperatura vai doer. Se você colocar muito gelado ou muito quente, é o mesmo pensamento como se a gente tivesse uma afta. Dói. Então, coloca uma aguinha na temperatura ambiente. A mesma coisa dos alimentos. Você vai ver que a criança... E o maior desespero das mães é que realmente a criança pode parar de comer. Isso é comum. Só que eles perdem até um pezinho e se recuperam depois. O que eu ensino na hora da alimentação, escolha alimentos, então, na temperatura mais ambiente, mais molinhos. Então, uma bananinha amassada, um franguinho com batata, sem muito sal, sem tempero, às vezes. Pra não arder, porque machuca. Se a gente escolher um molho, se a gente escolher sal, quando colocar numa afta, até na gente vai doer. Então, na criança, o pensamento é o mesmo. E não se preocupar em dar grandes volumes. Então, um pouquinho de comida, não esperar tanto a hora do almoço, vai dando de 2 em 2 horas, de 1 em 1 hora, para a criança ir se alimentando sem tantos volumes, porque é doloroso. Agora, se a criança não consegue realmente comer, se a criança está vomitando demais ou não consegue nem beber água, então aí precisa a hospitalização. Ai, precisa internar para fazer o sorinho. E essas feridinhas, elas podem também piorar e seguir uma outra doença, alguma coisa, Exato. doutora? Então, essas feridas, elas tendem a sumir depois de 7 a 10 dias. Isso é o mais comum. E, infelizmente, algumas crianças podem evoluir para formas mais graves. Então, ter lesões mais disseminadas, que acabam mimetizando outras doenças. Então, precisa que o médico avalie mesmo presencialmente e tenha ali uma certeza para guiar esse tratamento. Pode evoluir para outras formas graves, como meningite, mas não é o clássico. Então, isso é muito mais raro, graças a Deus. Que bom. A forma leve é a forma mais comum, é a que some depois de 7, 10 dias. E a forma de prevenir? A forma de prevenir são as medidas de higiene, né? Que como é da transmissão fecal-oral, então mão contaminada, sempre limpar as mãos com álcool em gel, também ensinar as crianças, agora a gente tem ensinado eles a higienizarem as mãos. A questão de espirrar, tossir. Então, isso tem sido muito mais ensinado para as crianças, a etiqueta respiratória. E uma outra coisa que eu sempre converso com os pais é que nem sempre depende só do vírus, depende também da imunidade da criança que pegou. Então, quando a imunidade é um pouco mais forte, ela consegue debelar essa infecção com mais facilidade e às vezes nem adoecer. E quando a imunidade é mais baixa, então a gente pode ter uma chance maior de evoluir para uma forma grave. Então, sempre qual é a questão? Se preocupar com as medidas de higiene, sim, mas se preocupar também com a imunidade. Comer melhor, dormir melhor, manejo de estresse, muito amor e carinho. A gente não tem nenhum tipo de vacina para isso, né? Não, ainda não tem nenhuma vacina disponível, porque é um grupão de vírus e pode ter mais de uma vez. Pode ter mais de uma vez. Essa imunidade, ela é duradoura por um tempo, ela não é eterna, mas como tem vários vírus que são envolvidos, pode ter mais de uma vez. Que triste. E o adulto também pode pegar? O adulto pode pegar, qualquer pessoa pode pegar. É que a imunidade na criança é diferente, para a questão também da etiqueta respiratória ser diferente na criança, então acaba pegando mais. E a imunidade do adulto é diferente. Então o adulto geralmente acaba tendo infecções assintomáticas, sabe? Tem, mas não manifesta a doença. Aí pode passar para outra pessoa. Mas o período de transmissibilidade mais importante, mais imponente, seria quando a criança ou o adulto está doente. Aí a gente precisa afastar. E aí, por exemplo, se a criança pegou, a mãe descobriu, ela tá numa crechinha, alguma coisa, afasta a criança até ela sarar. Exatamente. Tem mais ou menos 10 dias, podendo se estender um pouco mais. Hoje a gente tem uma consciência maior, né, de que a criança doente, ela não pode ir pra escola, não pode ir pra creche. Hoje a nossa consciência expandiu, né? Então, assim, a criancinha doente, ela tem que ficar em casa, mesmo que ela esteja bem, precisa avisar o pediatra, que eu sempre falo, né, que toda criança precisa de um pediatra para chamar de seu, para a gente ficar atento, porque as complicações, elas são imprevisíveis, elas podem acontecer.
Então, sempre a gente tem que ficar atento em casa e com o pediatra, sempre sabendo como estão as coisas. E o diagnóstico, doutor, ele é clínico ou existe algum exame? É muito mais clínico, o diagnóstico é muito mais clínico. Existem exames, SUAB, até nas fezes, tem como saber, mas basicamente no nosso dia a dia, na prática clínica, o diagnóstico é muito mais clínico mesmo. Olhou, já sabe. A gente já vai avaliando, porque tem algumas doenças que são parecidas com lesões de pele, mas tem outras peculiaridades. Mas o que importa pra gente é sempre a criança estar bem. Então, a criança que tá bem em casa, não tem dificuldade para respirar, tá aceitando líquido, é uma criança que pode ficar em casa. Se a criança tá começando a ter falta de ar, se ela tá estranha, com a pele toda marmorizada, não tá bebendo água, tá vomitando demais, essa criança precisa ser internada. Ai, que dó. A gente tem uma perguntinha aqui. Vamos fazer a perguntinha da Alessandra Jacomin, de Linhares, Espírito Santo. Boa tarde. Meu sobrinho vai fazer 1 ano no dia 3 de agosto e tomou as vacinas do calendário até 4 meses. A pediatra que acompanha ele faz consultas virtuais e não é do mesmo estado, pois minha cunhada tem medo de sair de casa devido à pandemia. A pediatra falou que ele pode completar o calendário até 1 ano, que não tem problema. Gostaria de saber se essa informação procede. E aí, doutora? Pelo que eu entendi, é como se fosse para vacinar a criança até 1 ano e depois não vacinar mais? Não, a gente vai seguir o calendário vacinal do Ministério da Saúde. Existem reforços e existem outras vacinas que são propostas para outras faixas etárias. Também existem vacinas que não são disponibilizadas pelo SUS e que podem ser tomadas em outras faixas etárias, não necessariamente até 1 ano. Então, dizer que vai vacinar a criança até 1 ano não procede essa informação. E nem por causa da pandemia, por exemplo, Não se deixar de fazer naquele 1 ano, ela também Isso, pode... infelizmente, tem acontecido, né? As pessoas têm deixado de vacinar por conta da pandemia. Mas não é uma recomendação. A recomendação é seguir o Ministério da Saúde. Tomar cuidado, Exatamente. Mas continuar cuidando da saúde da criança. Sempre. Uma coisa quando fala de mão, pé, boca, que acho que é uma pergunta que eu tenho, eu não tenho filhos ainda, mas eu vejo as minhas amigas desesperadas quando vão sair com o bebê no colo, com medo das pessoas pôr a mão, beijar, passar o narizinho, né? Porque a gente vê um nenê, a gente quer apertar o nenê, mas a gente não pode apertar o nenê. Exatamente. A gente pode transmitir alguma coisa para elas, que quando fala disso de mão, pé e boca, eu lembro muito disso, da gente querer, né, beijar a criança, querer estar próximo. O que a gente pode prejudicar? A mãe tá certa em não deixar, doutora? A mãe está certa. Primeiro que a mãe está sempre certa, né? É verdade. Essa é a verdade. Segundo, que hoje, depois também do coronavírus, as pessoas entenderam um pouco isso. Então, essa questão do contágio, do abraço, do beijo, ela está sendo substituída pelo carinho, só o oi. Realmente, então, se você está resfriado e dá um beijo numa criança, num bebê, principalmente um recém-nascido, a imunidade deles é diferente. E não é só falando do coronavírus, existem outros vírus que são muito mais potencialmente ruins para uma criança pequena do que esse. Então, a gente pode passar herpes, pode passar um monte de coisa. Então, realmente não convém a gente beijar o rostinho, beijar as mãos, a criança põe muito as mãozinhas na boca, né? Então, realmente não é uma boa ideia, não. Não é uma boa ideia. A gente tem que segurar a nossa emoção. Dá muita vontade. O pediatra também faz muito isso. Né? A gente fazia até muito isso. Até comento, nossa, nas enfermarias a gente abraçava, porque às vezes a gente vê crianças que passam longos períodos e superam doenças ruins e a gente fica muito, muito emocionado. Mas agora a gente entendeu, né? Agora a gente usa mais. Hoje a gente usa muito mais EPI do que utilizava antes, que são os equipamentos de proteção individual, e a gente não tem mais esse costume de ficar abraçando, beijando, e os bebezinhos e as mamães agradecem. Agradecem, Sim. né? A gente tá aprendendo a fazer carinho de outra forma, né? Exato. Com o olhar, com o sorriso. E depois a gente vai fazer de uma forma consciente, porque sem abraço também não dá. Fica difícil, mas difícil. já vai dar tudo certo. Já vai dar tudo certo. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Amei. Adorei também. Você de casa, aproveita, segue a doutora no Instagram, @doutora, DRA, Paola Napoli, tudo junto. E ela sempre faz lives, responde as suas dúvidas, suas perguntas, não é, doutora? Sempre lá respondendo, né? Sempre lá. Adiante. Parabéns pelo seu dia mais uma vez, viu? E pra sua irmã também, então. Ai, obrigada, pode deixar. Obrigada. Um beijo, até a próxima. Até. Muito bom. Viu, minha gente? Às vezes eu sei que a gente quer fazer um carinho, né? Mas eu vejo com as minhas amigas que têm bebê, elas ficam assim, ai, meu Deus, ai. Não, vamos respeitar, não é não? A gente sabe o que a gente é capaz de transmitir pro próximo, né? Então vamos manter a nossa saúde e a do próximo também com muito cuidado e amor.